E aí, galerinha do portal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Vinícius. E hoje a gente vai ter uma aulinha sobre, na verdade duas aulas, uma sobre Revolução Industrial e uma outra sobre doutrinas do século XIX. Bom, nesse primeiro momento, a gente vai analisar quais foram as principais mudanças em curso no século XIX, em especial na Inglaterra, e quais foram as principais consequências dessa revolução. No segundo momento, a gente vai também observar quais as principais mudanças no mundo do trabalho, então quais as relações novas que se apresentam para os trabalhadores e, por fim, quais as principais reações desses trabalhadores a essa nova sociedade que está se pavimentando pela Europa. Bom, na segunda aula sobre doutrinas do século XIX, a gente vai ver quais foram os principais pensadores, vamos dizer assim, e quais os principais ideais que disputavam terreno naquele período. Então a gente vai ver aqui as teorias do liberalismo econômico e o liberalismo político. Depois a gente vai observar um pouquinho o ideário cientificista que está se gestando nessa época. E, por último, os ideias revolucionários, que são muito presentes não só na Inglaterra, mas na França, nas confederações alemãs, que são o pensamento socialista, comunista e também anarquista, certo? E também, logicamente, analisar quais as diferenças entre eles, né? Que eu sei que causam uma certa celeuma e alguns problemas de interpretação, certo? Então, bom, o que foi essa Revolução Industrial? Bom, aqui eu separei um trecho do professor Luiz Edmundo Moraes, em seu livro História Contemporânea, em que ele vai demonstrar aí um pouquinho de como é que essa revolução impacta nossas vidas até hoje. Então eu vou tirar o meu rostinho aqui para que a gente possa ler melhor esse trecho. Aqui o professor Edmundo diz: o mundo que hoje conhecemos é filho da Revolução Industrial. Ela abre um período da história humana em que, pela primeira vez, os limites para a produção de riquezas pelo homem foram implodidos e nunca mais deixaram de ser superados e expandidos. Pode-se dizer, sem medo de exagero, que ela virou o mundo de ponta cabeça, fazendo com que hoje pensemos, vivamos, trabalhemos e produzamos de uma forma que está relacionada, direta ou indiretamente, à Revolução Industrial. Então, deixa eu voltar aqui, né? Bom, gente, o que o professor Edmundo está falando para a gente é o que é uma revolução, certo? Então, a gente não pode confundir uma revolução de períodos de reformas sociais. Qual a diferença entre um e outro? Uma revolução, ela é uma ruptura quase que total da sociedade. Isso quer dizer que ela basicamente vai abandonar uma forma de sociedade e vai introjetar, vai introduzir uma outra forma de se relacionar, tanto economicamente como politicamente. Então, socialmente, enfim. Então, essa talvez seja a principal característica de uma revolução, e não de meras reformas, porque as reformas sociais ocorrem basicamente o tempo inteiro. A história ela é um processo contínuo de mudanças, mas nem sempre essas mudanças são profundas, como o caso de uma revolução. Então, independente se for a Revolução Agrícola na pré-história, ou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Russa em 17, não importa. Todas essas revoluções têm como característica principal uma ruptura quase que total com aquele mundo, certo? Bom, aqui eu coloquei as principais características dessa revolução industrial, que, venhamos e convenhamos, é o que mais cai nos vestibulares. Então é interessante que vocês tenham em mente todos esses pontos que eu listei. O primeiro
ele vai implicar, né, uma mudança da economia que antes era predominantemente pré-industrial e agrícola, e agora vai passar a ser uma economia industrial, uma economia urbana. Quando a gente está no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vê aquela clássica transição entre a manufatura para a maquinofatura. É mais ou menos isso que está acontecendo na época. Esse processo ele não ocorre apenas no século XIX, tá bom? Ele não se inicia a partir do século XIX. Já no finalzinho do século XVIII que é visível essas mudanças. Aqui vale uma observação. Essa mudança da manufatura para a maquinofatura não quer dizer que na manufatura não tenha máquinas e na maquinofatura tenha máquinas. Isso é um erro muito comum e é uma observação que vocês devem prestar atenção. Por quê? Na manufatura de base predominantemente artesanal, há sim fábricas domésticas no caso, né? Há sim o uso de máquinas. A diferença é a força motriz dessa máquina. Quer dizer, no século XVIII, XVII, enfim, essas fábricas artesanais, a força motriz ou era humana, ou era animal, ou utilizava alguma fonte natural, como a água, por exemplo, para poder funcionar. A Revolução Industrial ela vai aperfeiçoar essas máquinas e vai fazer com que essas máquinas agora sejam movidas não a uma força humana ou uma força animal, mas sim a uma força motriz, seja de carvão, utilizando de carvão, a vapor ou até mesmo mecânica. Então, como o caso do motor, né, que vai ter aí vai ter a sua origem aí em meados do início do século XIX. Então essa é a principal diferença da manufatura e para a maquinofatura. Um outro ponto é o êxodo rural. Sim, talvez, na minha opinião, essa seja a característica mais acentuada desse processo da Revolução Industrial. Por quê? A gente tem que ter em mente que no campo vai ocorrer um processo, no campo vai haver um processo de revolução agrícola, que vai ser encabeçado principalmente pelo processo de cercamento, que a gente vai ver no próximo slide o que é esse processo de cercamento, que nada mais é a expulsão dos trabalhadores nas suas terras comunais, e essa terra vai ser pouco a pouco privatizada pela elite agrária, que no caso ou é a burguesia agrária do período comercial, ou a aristocracia fundiária. Então esse processo de cercamento, que a gente vai ver melhor no slide que vem, ele vai fazer com que haja uma expulsão cada vez maior desses trabalhadores rurais e que agora vão ter que ser obrigados a vender a sua força de trabalho, porque aquela vida artesanal em que, por exemplo, chegava um comerciante, oferecia tecido para um mestre tecelão, ele contratava algum ajudante para ajudar ele ali naquela fábrica doméstica, e aí ele tirava o seu sustento a partir dali. Então, esse mundo rural, ele vai ser pouco a pouco destruído, certo? E isso vai fazer com que esses trabalhadores que vão perdendo suas propriedades no campo por conta dos cercamentos e perdendo também postos de trabalho, vão sendo obrigados cada vez mais a se deslocarem para o meio urbano, porque o meio urbano vai começar a ter esse processo de industrialização mais forte, certo? Não que no campo não haja também, mas é de uma forma muito mais lenta do que nas grandes cidades. Bom, nesse período você também vai ter uma nova divisão da exploração da força de trabalho. O que é isso? A divisão do trabalho, ela sempre existiu. Então, uma tribo indígena, por exemplo, um aldeamento indígena, há uma divisão do trabalho. Muitas vezes a divisão é uma divisão sexual do trabalho. Então, os homens caçam, as mulheres
preparam o alimento. Há também mudanças, né, porque algumas populações indígenas se vigora o matriarcado, né, então essa divisão é contrária, mas o que eu quero dizer para vocês basicamente é que a divisão sempre existiu do trabalho. Nesse momento há uma nova divisão do trabalho. Que divisão é essa? É aquela clássica divisão entre os burgueses e os trabalhadores. Então, os trabalhadores, principalmente os rurais, como eu havia dito, vão ser expropriados de suas terras e agora vão ter que trabalhar para um dono de fábrica ou um industrial. E aí, se nas relações pré-industriais, nas divisões sociais do trabalho pré-industriais, esse trabalhador ele fazia várias atividades, certo? Então, nas sociedades pré-industriais, vamos pegar a Inglaterra como exemplo, o trabalhador ele conseguia matéria-prima, certo? Depois ele confeccionava, produzia aquela matéria-prima, vamos dizer assim, o couro, ele transformava em sapato e depois vendia. Ele passava por todas as etapas do processo de produção. Nesse momento da Revolução Industrial, não. Vai haver uma especialização da força de trabalho. Então, é mais interessante que o trabalhador ele fique delegado apenas para fazer uma atividade. Então, ao invés dele fazer todos os processos de trabalho, ele vai fazer apenas um. Então, há o trabalhador que vai pegar a matéria-prima, há aquele trabalhador que vai se especializar em apenas fazer o calçado e há aquele trabalhador que vai apenas fornecer isso ao mercado. Então, há uma especialização cada vez maior do trabalho. Então, aqueles trabalhadores que trabalhavam em fábricas, como é que eu falei? Em fábricas artesanais, domésticas, com o fim dessas fábricas, até porque não tem como você concorrer com a indústria, até mesmo o dono dessas pequenas fábricas artesanais vão se convertendo em trabalhadores assalariados, certo? Então, a única coisa que o trabalhador pode vender é a sua força de trabalho nesse período, em troca de um salário que é baixíssimo, a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Uma outra característica muito forte desse período é a defesa do liberalismo econômico. Sim, no momento inicial da Revolução Industrial, é comum que os comerciantes e donos de fábricas se apoiem nas reflexões dos liberais da época. O que esses liberais defendiam? Eles defendiam basicamente a livre iniciativa. Ou seja, o Estado, e atenção, viu? Esse Estado é o Estado monárquico, não é o Estado moderno, certo? É o Estado da monarquia, são Estados absolutistas. Os liberais do século XVII e XVIII defendiam que esse Estado absolutista, a interferência dele no mercado produz um interrompimento das relações de mercado. Logo, para que as relações de mercado sejam mais fluidas e sejam mais lucrativas, é interessante que a intervenção do Estado não seja tão forte. E aí, esses primeiros industriais vão se munir dessas reflexões, que são feitas muito antes do século XIX, ali desde a época do mercantilismo, pelos chamados fisiocratas franceses. Eles vão defender esse posicionamento econômico. Então, o Estado ele não deve interferir nas negociações ou nas formas de produzir mercadorias. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês é que a Revolução Industrial ela vai ter 3 períodos, vamos dizer assim. Claro que há uma discussão aí para uma 4ª Revolução Industrial, mas para um vestibular é interessante que vocês apreendam no início apenas essas 3. Uma vai do período de 1780 a 1880, essa é a chamada Primeira Revolução Industrial. Essa Primeira Revolução Industrial ela vai ser caracterizada principalmente pela indústria têxtil, do algodão principalmente, mas da lã, o comércio de lã também vai ser importante.
o comércio de tecidos como um todo, e também vai ser importante a introdução das máquinas a vapor. Então, esses dois pontos são os principais, são os que vão caracterizar essa primeira fase da Revolução Industrial. Uma observação aqui, gente. Isso não quer dizer que outras indústrias não existissem, tá? O que eu estou dizendo aqui é que entre esse momento de 1780 e 1880, o que vai vigorar, o que vai ser mais lucrativo é essa indústria do algodão, têxtil, melhor dizendo, e também a introdução da máquina do vapor. Mas agora, outras indústrias também existiam nessa época. Por exemplo, a indústria da cerveja, de produção de cerveja, já existia na Alemanha, por exemplo. A indústria química, por exemplo, já existia na França nesse período. Muito modesta, logicamente, mas já existia. O comércio de ferro, por exemplo, já existia. Só que, nesse momento inicial, o que vai se predominar são essas duas indústrias. Depois nós vamos ter um momento que vai de 1880 até 1950. Então, esse período ele vai se caracterizar primeiro pela grande expansão da Revolução Industrial, tanto na Europa como também na América do Norte, certo? Nos Estados Unidos, propriamente dito. E ela vai se caracterizar pelas indústrias de energia elétrica, e agora você vai ter, esse período é marcado pelas grandes fábricas, as grandes indústrias, das grandes caldeiras, dos grandes fornos. É aquela velha imagem clássica que a gente está tendo aqui na frente, né? Então essa sociedade que está se estabilizando cada vez mais industrialmente é o que caracteriza a segunda fase da Revolução Industrial. E a terceira, essa Revolução Industrial que está em curso até hoje, né? Com a introdução de novas tecnologias, a internet, a nanotecnologia, etc. Eu coloquei uma observação aqui para que a gente não confunda algumas coisas, tá bom? Veja só, aqui eu coloquei. O fato de existir fábricas ou indústrias não quer dizer que há uma revolução industrial. Isso é muito importante, gente. Isso cai muito nos vestibulares. Por quê? Quando a gente pensa em revolução industrial, a primeira coisa que vem às nossas mentes é o quê? Indústria. Isso, evidentemente, não é falso totalmente. Claro, para você ter uma revolução industrial, é interessante que você tenha indústrias. Mas essa não é o que vai fazer, isso não é a principal característica da revolução industrial. Para que haja uma revolução industrial, você tem que ter todos esses pontos que eu acabei de falar. Então você vai ter que ter um processo de urbanização muito forte. Você vai ter logo um processo de êxodo rural também muito acentuado. Você também vai ter que ter uma especialização das relações de trabalho, certo? Então, não adianta eu ter uma indústria se eu não tenho ali trabalhadores trabalhando da forma que eu quero, certo? Então, essa especialização do trabalho deve existir. Sem ela, é impossível haver uma revolução industrial. Para você ter uma ideia, a Bélgica, por exemplo, tinha mais indústrias do que a Inglaterra no século XIX. A França, a indústria química francesa era mais avançada do que a Inglaterra no século XIX. E nem por isso a Bélgica e a França foi pioneira nesse processo, ok? Então, a gente não pode achar que a existência de indústrias leva impreterivelmente a uma revolução industrial. Aqui no Brasil, por exemplo, no período de Mauá, no Império, a gente tinha fábricas e nem por isso aqui você estava vendo um processo de revolução industrial, ok? Bom, toda revolução industrial ela tem seus antecedentes, tá ok? Então, na Inglaterra, quais são esses antecedentes que levam à revolução industrial? Bom, um primeiro ponto é a revolução comercial, que se inicia no fim da Idade Média. O que acontece? Sabe quando a gente estava tendo aquelas aulinhas sobre mercantilismo, Kielder,
Helder, Will, os meninos estavam dando. Então, esse primeiro processo comercial, que é o mercantilismo, então, para quem não sabe o que é mercantilismo ainda, volta para os vídeos, tá bom? Esse processo vai ser importantíssimo para a Revolução Industrial. Por quê? O mercantilismo, quer queira ou não, ele é o início do capitalismo. Não o capitalismo industrial, mas do capitalismo comercial, certo? Então, esse primeiro início do capitalismo, ele vai ser importantíssimo para a Revolução Industrial. Por quê? Porque esse processo a gente chama de acumulação primitiva do capital, né? É um conceito muito conhecido. O que é acumulação primitiva? A acumulação primitiva, ela não é a acumulação propriamente dita capitalista, industrial, mas ela vai ser o início para que as burguesias comerciais começam a acumular seus dinheiro, seu capital, seu dinheiro. Então, a Inglaterra, se a gente lembrar das aulinhas de mercantilismo, é um país também que se envolve nesse comércio atlântico, no comércio colonial, bem como a Espanha, a Holanda, Portugal. Então, esse período anterior ao século XIX é marcado pelas grandes navegações. Essas grandes navegações vão ser importantíssimas para que essa burguesia comercial comece pouco a pouco a acumular riqueza. Bom, a burguesia, ela também nesse período, ela vai ter um protagonismo político maior. O que isso quer dizer? A gente tem que lembrar que no século XVII, a Inglaterra vai passar pela Revolução Inglesa. Essa Revolução Inglesa, ela vai possibilitar que a monarquia seja destronada, em partes, porque vai virar uma monarquia constitucional, e essa mudança política vai fazer com que a burguesia, ela agora tenha um papel quase que decisivo nas políticas. Então, a partir desse momento, ela vai poder implementar leis ao seu favor, ela vai poder decidir certas questões políticas que favoreçam os seus interesses econômicos. Então, isso é central para que a burguesia inglesa ela possa ter domínio político e econômico na Inglaterra. As inovações tecnológicas também vão ser muito importantes. Veja, aquela mudança que eu falei, que olha, na manufatura se predomina a máquina movida, a força humana, a força animal, e agora a força motriz é a vapor, ou é motorizada, enfim. Essa não é uma mera mudança mecânica, tá? A burguesia não estava querendo fazer isso apenas para que as máquinas fossem mais rápidas, para dar uma impressão que elas fossem mais desenvolvidas. Não apenas isso. A gente tem que ver que quanto mais inovações tecnológicas, quanto mais mudanças tecnológicas eu tenho, maior vai ser minha produção. E menor vai ser minha dependência com a força de trabalho humana. Gente, isso é importantíssimo. A gente vai ver quais foram as consequências disso lá quando a gente for falar sobre ludismo. Então, era interessante para o capitalista ter mais máquinas do que trabalhadores. Porque se ela tem mais fábricas, mais máquinas avançadas, menor a sua dependência dos trabalhadores. Bom, isso é muito importante para que a gente possa compreender, as mudanças no mundo do trabalho. Veja, vamos pensar aqui em Pernambuco, por exemplo. Em Pernambuco, a gente teve um processo de mecanização lá pelos anos 60. E é interessante que esse processo de mecanização levou a um êxito rural imenso. Por quê? O cara agora, os anos 60 e 70 aqui no Brasil é o início do agronegócio, tá? Então, o cara que tem, o fazendeiro que tem uma plantação de milho, por exemplo, ele ao invés de contratar, sei lá, 50 pessoas para tirar aquele milho, ele compra um trator. Aquele trator vai fazer basicamente tudo, aqueles trator grandes, né, que na frente ele sai tirando a colheita, no meio ele sai jogando semente, atrás sai jogando água, e ele só precisa contratar um tratoreiro para fazer aquele serviço. Então, essas inovações tecnológicas, agora voltando para o século XIX, vão ser centrais para
que o capitalista, o burguês industrial, ele pudesse pleitear os seus negócios de uma melhor forma. No quarto ponto, a gente vai ter a acumulação de capital como um valor. Isso é importante. Veja, num período do mercantilismo, nem todo esse dinheiro que era tirado nas colônias, que eram expropriados nas colônias, eles eram acumulados. A maioria das monarquias, sobretudo a monarquia dos Habsburgos, e na Espanha e também de Portugal, tinha uma relação com a riqueza muito diferente da Inglaterra no século 17 e 18. Porque a monarquia espanhola e a monarquia portuguesa, eles ao pegarem aquele dinheiro, aquela quantia de dinheiro, a monarquia gastava aquele dinheiro enfim, para a construção de palácios, questões ornamentais meramente, para ostentação, etc. Já a monarquia inglesa, por conta do puritanismo, que a gente vai falar mais à frente, era mais interessante que essa monarquia acumulasse dinheiro ao invés de gastar. Bom, um quinto ponto é a necessidade de mão de obra barata, lógico. Isso é básico nas sociedades capitalistas. Para que eu possa aumentar o meu lucro, é muito mais interessante que haja um rebaixamento nos salários, que haja um rebaixamento no salário da minha mão de obra. Quanto mais barata ela for, maior rentabilidade eu terá. Um outro ponto é o aumento populacional, que vai ser muito favorável. No século XIX, gente, a Inglaterra ela vai passar por um aumento populacional grandesco. Então, esse aumento populacional, em sua maioria de pessoas pobres, vão fazer com que essas pessoas entrem nas fileiras das fábricas. Então, é interessante que eu tenha uma reserva plena de trabalhadores para trabalhar em minhas fábricas, certo? E, por último, a necessidade para um amplo mercado de consumidores. Claro, se eu estou produzindo mercadorias, é interessante que elas sejam consumidas. Isso é muito interessante para que a gente possa pensar nos interesses da Inglaterra pelo fim da escravidão. Então, isso é muito interessante para a gente entender a história do nosso próprio país. O século XIX vai ser inteiro marcado pela Inglaterra pressionando o Império brasileiro para que ele pudesse proibir o comércio de escravos e os libertasse. Porque é muito mais interessante eu ter trabalhadores do que escravos, porque o trabalhador ele recebe um salário e desse salário ele pode consumir minhas mercadorias. Para você ter uma ideia dessas relações, no século XIX era muito comum, tá? Se eu não me engano, quem fala isso é o Eric Hobsbawm, de os trabalhadores serem obrigados a consumirem as mercadorias dos seus próprios patrões. Então, se você trabalhasse numa fábrica de produção de roupa, você era obrigado legalmente a só poder adquirir uma roupa com o seu salário naquela fábrica e não em outra. Então era de suma importância para a burguesia na época que os trabalhadores pudessem ter esse ritmo de consumo constante. A grande questão que fica é por que a Inglaterra ela foi a pioneira nesse processo. Eu mais ou menos coloquei uns pontos aqui que eu já tinha frisado anteriormente. Então você vai ter a Revolução Inglesa no século XVII, que vai dar o poder à burguesia, isso já foi tratado anteriormente. Você também vai ter o acúmulo de capitais, que é aquilo que eu chamei da acumulação primitiva do capital no comércio internacional, tá? Então, esse acúmulo vai ser importantíssimo para a geração de crédito, para a construção dos primeiros bancos. Esses bancos vão ser fundamentais para fazer empréstimos com esses primeiros burgueses. Você também vai ter um desaparecimento lento do trabalho camponês, lógico, então aquelas relações pré-industriais.
elas que não geram lucro, tá? Abundantes, elas vão ter que ser dissolvidas para que assim novas relações de trabalho sejam estabelecidas. Você vai ter uma influência também muito grande do puritanismo. Então, para quem não sabe o que é puritanismo, volta lá para a aula do professor Helder para ver sobre a aula das reformas religiosas. O puritanismo é o calvinismo inglês. E o que o calvinismo diz? Que você deve acumular riquezas. Você não pode, deixa eu botar aqui, você não pode gastar essas riquezas de jeito nenhum. Então, o calvinismo ele introduz essa noção de acumulação de riqueza e também ele vai positivar a ideia de trabalho. Sim, no calvinismo, o trabalho ele ganha uma positividade, ele passa a ser bom. Se antes do século XVIII o trabalho era visto como algo penoso, algo que era para ser delegado apenas às classes mais inferiores, o trabalho agora vai ser um valor positivo. Então isso é interessante a gente pensar qual é o imaginário social que para nessa sociedade. Depois, redes fluviais de comércio, que vão ser extremamente importantes. Então, esse período há também um aperfeiçoamento maior dos barcos, né, dos navios. A gente vai ver alguns exemplos lá na frente. E eles vão ser de importância central para que essas mercadorias possam circular. Então, você não vai ter apenas uma apropriação melhor das rotas marítimas, mas também das rotas fluviais. Então os rios vão ser, nesse momento inicial, muito úteis para a circulação dessas mercadorias. A Inglaterra, ela também se destaca pelos seus recursos minerais, tá, gente? Então, o carvão mineral e o minério de ferro vão ser importantíssimos nesse momento inicial da Revolução Industrial. São eles que vão fornecer os principais combustíveis, né? O carvão mineral vai ser o primeiro combustível, depois vai ser substituído pelo petróleo na frente, na segunda fase da Revolução Industrial. E o minério de ferro vai ser importantíssimo para a indústria da siderurgia e também para a fundição de aço e de ferro, que isso vai auxiliar muito a construção de novas máquinas. E, por último, nós vamos ter as leis protecionistas. Aqui eu coloquei apenas uma, de 1721, que proibia a importação de tecidos indianos sem a taxação de impostos. Então, é muito útil para o capitalismo moderno a intervenção do Estado moderno na economia. Isso é um ponto, gente, central para quem está discutindo isso aqui. Hoje você vê muita gente falando assim, né? Para que o capitalismo possa funcionar de uma maneira melhor, a intervenção do Estado deve diminuir, etc. Veja, isso não é apenas falso, como é ingênuo. A intervenção do Estado moderno vai ser quase que central para o desenvolvimento capitalista. Sem a interferência do Estado moderno, tá? O Estado burguês, aquele Estado liberal da Revolução Francesa que queria destruir as monarquias nacionais, esse Estado moderno ele vai assegurar os principais códigos legais, vai assegurar as principais medidas políticas para que esse capitalismo possa se desenvolver. A gente vai ver vários exemplos aqui como é que isso operou na prática. Essa lei que proibiu os tecidos indianos era justamente para que ela não perdesse a sua força nacional. Então, se esses tecidos fossem introduzidos na Inglaterra de uma maneira muito forte, a gente poderia perder nossas indústrias. E a gente não quer isso, a gente quer assegurar essas indústrias. Por isso que é muito interessante nós termos medidas protecionistas que dificultem a entrada de mercadorias externas para a nossa economia nacional. Agora, logicamente, que para isso eu tenho que desenvolver industrialmente meu país para que isso possa dar certo. Ok?
Bom, aqui na verdade, no slide inteiro, eu coloquei várias citações de vários autores. Primeiro, para que vocês tenham familiaridade com esses textos. Por quê, minha gente? Geralmente nas questões do Enem, deixa eu ver o tempo. Geralmente nas questões do Enem, eles vão cobrar a vocês um enunciado que vocês devem ler e depois as perguntas. Então eu coloquei várias passagens aqui para que a gente possa se familiarizar com esse tipo de linguagem. Aqui eu coloquei uma citação do Thompson, um historiador em inglês, e é um dos maiores especialistas sobre a Revolução Industrial Inglesa. E no livro dele, A Formação da Classe Operária Inglesa, ele vai dedicar, né, o livro inteiro para falar como é que esse processo ocorreu. E aqui eu tirei um trecho. Ele diz: todo o processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. Contudo, na Grã-Bretanha, ela ocorreu com uma violência excepcional e nunca foi acompanhada por um sentimento de participação nacional no esforço comum. Participação nacional no sentido de que os trabalhadores não tinham o direito de participar, né? Então, quer dizer, um trabalhador ele não tinha direito a ter decisões dentro de uma fábrica ou a repartição daqueles lucros, ok? Sua única ideologia foi a dos patrões. O que ocorreu, na realidade, foi uma violência contra a natureza humana. De acordo com uma certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como resultado da ânsia pelo lucro, numa época em que a cobiça dos proprietários dos meios de produção estava livre das antigas restrições dos estados monárquicos, ok, gente? E não tinha ainda sido limitada pelos novos instrumentos de controle social. A gente vai ver esses controles melhor lá na frente. Não foram nem a pobreza, nem a doença os responsáveis pelas mais negras sombras que cobriu os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho. Então essas relações de trabalho, eu vou falar delas mais à frente, gente, não era uma condição de pobreza que essa população vivia, e sim numa condição de miséria, certo? Então, esse momento inicial da Revolução Industrial, ele vai ser muito doloroso, certo? E ele só vai ser benéfico para o Estado moderno, o Estado capitalista, e para a sua burguesia nacional. Uma outra característica da Revolução Industrial é a sua expansão, certo? Então, nesse período inicial, a gente vai ter, ainda no século XVIII, é importante que se diga, no final do século XVIII, a expansão do modelo inglês para outras regiões do mundo. No momento inicial, a gente vai ter a Espanha e a França como as principais devotas a esse novo regime econômico e político, e depois a gente vai ter, entrando nesse curso da industrialização, os Países Baixos, que no caso é a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Suécia e a Alemanha, certo? No quadro, vocês podem ver umas manchinhas vermelhas, que está como as principais regiões industriais. Isso não é meramente para ilustrar, tá ok? Esse período, minha gente, inicial da Revolução Industrial, da primeira fase da Revolução Industrial, ela é marcada principalmente por uma industrialização regional e não uma industrialização nacional. A única região nesse período que vai passar por um processo nacional de industrialização é a Inglaterra, certo? A França, a Suíça, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda e assim por diante vão passar por mudanças regionais. Então, algumas cidades que vão ter efeitos, por exemplo, Nantes, Paris vai sentir um efeito muito grande dessa revolução, mas não vai ocorrer um processo generalizado de revolução industrial. Isso é um dado importante. Veja, dois fatores que impossibilitaram desses outros países acompanharem a velocidade da Inglaterra nesse momento inicial. Primeiro, a presença forte de um Estado monárquico.
A gente tem que lembrar que na aulinha da Revolução Francesa, depois do período napoleônico, você vai ter ali a Santa Aliança. A Santa Aliança é um acordo entre várias monarquias para interromper o processo revolucionário iniciado na França. A França volta a ter um rei, que no caso é o Luís XVIII, o neto de Luís XVI. E as outras monarquias europeias voltam a ter um protagonismo muito forte e tentam afastar a todo momento a presença do liberalismo. A Inglaterra, minha gente, esse processo, ele não ocorre esse processo. Embora haja uma monarquia desde o século XVII, depois da Revolução Inglesa, na Inglaterra, essa monarquia, ela, além de ser constitucional, ela tem um valor liberal maior do que nos outros países. Então, a ausência desse pensamento liberal, a ausência de um Estado moderno, de um Estado burguês, vai ser um fator determinante para o atraso nessas outras regiões. Um segundo fator é uma preponderância maior da economia rural sobre a economia urbana. Enquanto na Inglaterra esse processo é o contrário. Há uma industrialização seguida de uma urbanização maior do que as relações do campo. Então as relações do campo no final do século XVIII, no século XIX, principalmente, vão ser totalmente dilaceradas praticamente, e aí vai haver uma substituição de um modelo industrial urbano. E nessas outras regiões ainda há um peso muito grande dessa economia agrária, dessa economia do campo. Bom, gente, eu vou pausar o vídeo agora, certo? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Eu acho que vai ter umas 3 partes sobre Revolução Industrial, certo? Mas o que eu quero que vocês pensem é justamente no que levou a Inglaterra à Revolução Industrial e quais são as principais características. Esse período da primeira fase da Revolução Industrial é o mais importante, tá? É ele o que mais cai nos vestibulares. Então, a gente se vê aí na segunda parte da